o grupo do Palmeiras precisa ser renovado em algumas posições. Alguns jogadores está na hora de ir continuar seu trabalho em outra equipe, e o Flamengo e o Palmeiras dão uma renovada no elenco. Não é no time, no elenco. Tem alguns jogadores que deu. Gente, para mim, eu olho pro time do Palmeiras e falo assim, pô, já deu para esse, já deu para aquele, já deu para aquele outro, que eu acho, e não estou falando que são ruins, são maus jogadores, muito pelo contrário, vão para times bons e podem ser titulares e vão disputar títulos em outro lugar. Não são jogadores que é para time menor. Mas eu acho que deu. No elenco todo, na minha visão, tem uns 4, 5 jogadores que deu. E o Palmeiras precisa renovar isso. Quem? Eu acho que o Rony cabe em outro time já. O Rony já não é mais aquele que o Palmeiras se defende, joga lá na frente, o Rony corre, briga com o zagueiro, briga com o outro, e enrola, e acaba fazendo um gol, acaba arrumando a bola para outro cara fazer o gol, dá canseira na defesa. Não deu. Não está dando, não está fazendo isso. Ele está entrando e não está fazendo isso. Quando ele joga titular, também não está fazendo isso. E eu não estou falando desse jogo com o Flamengo. Não vem fazendo isso há um bom tempo. E eu não estou falando que ele é ruim, é mal. Muito pelo contrário. O Rony foi importante para o Palmeiras, como todos os outros, nessa campanha todos esses anos aí. Mas eu acho que já deu. Merece, precisa ir para um outro lugar, se motivar e jogar numa outra equipe e disputar títulos por outros lugares. Esse é um, né? Mas pode ter outros jogadores, meu Zé Rafael, sabe? Eu acho que, sabe? Outra vez com o Zé Rafael ano que vem, vai ficar o mesmo meio campo, sabe? Eu acho que é um grande jogador que ainda pode render muito como ele rendeu no Palmeiras e se motivar em outra grande equipe. Eu estou dando a minha opinião do que eu acho. E tem mais jogadores que podem fazer isso. Tem mais jogadores que o Palmeiras pode fazer isso. Porque quando chega a hora do Abel usar o elenco, ele não consegue formar um time competitivo como o adversário. Ele vai, o Palmeiras bem equilibra um jogo contra um time como o Flamengo, ou numa disputa de vaga, pelo esquema tático que o Abel coloca, os jogadores taticamente vigentes, o foco, somente os jogadores. Mas, tecnicamente, quando ele precisa mexer no elenco, ele não consegue fazer igual. Gabriel Menino, eu acho que deu, gente, para o Palmeiras. Pode ser grande jogador, muito importante em outras equipes. Então, além de um momento negativo, que pode ser momentâneo, pode acabar domingo, pode acabar na quarta-feira que vem, o momento negativo do Abel, das escolhas. O Abel é um excelente jogador, um excelente treinador, melhor que está na América do Sul para mim, mas está fazendo algumas escolhas erradas, que isso pode acabar no domingo, pode acabar na quarta que vem. Mas o problema do Palmeiras é uma coisa mais complexa. Eu acho que para o ano que vem precisa renovar o elenco. Renovar, deixar alguns jogadores ir para outro lugar, se motivar e jogar por títulos, e trazer outros que sonham em jogar num clube como o Palmeiras, ser treinado pelo Abel, num clube campeão como o Palmeiras, e chegar mais motivado. O Renato, se a solução do Palmeiras, além de algumas mudanças aí no que pensa o Abel, pequenas correções, é renovar, então o Flamengo nem precisava poupar amanhã, terça, quarta tá garantido, porque vai ter que ser com esse time. Não tem muita mudança a fazer. Pode voltar o Marcos Rocha, ele pode tirar o Giai, que foi realmente mal no Maracanã, ele pode tentar uma dupla de ataque, não deixar o Rony sozinho, porque vai ser em casa, ele precisa fazer gol, vai voltar o Flaco, muito provavelmente, pode até voltar o Dudu, mas o time é o mesmo, o elenco não vai poder mudar, e o jogador que ele poderia usar, que ele contratou, o Maurício, não pode, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Inter. Pois é, o elenco é o mesmo, não tem solução, mas eu acho que ele vai mexer bastante no time. O time que ele escalou contra o Flamengo foi um absurdo, né? Foi uma covardia assustadora. E mais do que isso, a própria atitude dos jogadores, né? Já falei aqui disso ontem. O Everton estava fazendo cera com 10 minutos de jogo. Eu acho que no Allianz nós vamos ter um Palmeiras elétrico, um Palmeiras que vai tentar buscar o gol desde o início. O Palmeiras certamente vai tentar fazer com o Flamengo o que o Fluminense fez no campeonato de 2 anos atrás, quando o Flamengo também tinha ganhado o primeiro jogo por 2-0, era dirigido pelo Vitor Pereira, e o Fluminense atropelou, ganhou de 4-1. Então, não foi nem 2 anos atrás, foi no ano passado, na verdade, isso. Mas, para isso, ele vai ter que realmente ver alguns jogadores do time. Os jogadores do Palmeiras não estão em boa forma.
A gente sente que eles não estão. O Dudu está longe de ser perto do que era o Dudu antes de se machucar dessa última vez. Sabe? O Rony, que já foi um jogador importantíssimo, decisivo, não, corre, ele só corre hoje em dia, ele não faz mais nada além de correr, ele não está conseguindo concluir jogada nenhuma. Está difícil. O Palmeiras vai ter que, taticamente, buscar uma solução e vai ter que mudar o time para poder jogar essa partida com mínimas chances de sair vitorioso e de se classificar. O time do que jogou no Maracanã não faz o menor sentido, tem que mudar tudo. Tem que mudar a tática, tem que mudar a postura e tem que mudar a escalação também. Tem que mudar a escalação, botar jogador para fazer gol, né, gente? Tem que botar jogador no ataque, não pode fazer. O Felipe Anderson, que supostamente era o ponta-direita do Palmeiras no jogo no Maracanã, jogou marcando lá atrás. Jogou mais preocupado em marcar do que qualquer coisa. Na verdade, no ataque mesmo, ficou o pobre do Rony lá sozinho. Então, isso tudo ele vai ter que modificar. Vai dar certo? Não sei. A minha dúvida principal em relação ao Palmeiras, eu já falei isso aqui mais de uma vez, é se o Abel ainda tem esse grupo na mão. Ou se está chegando naquele momento de saturação. Saturação natural, gente. Que a gente sabe que o treinador, sabe, na quarta temporada, aqui não é Europa, gente. Na quarta temporada já tem jogador que não deve mais suportar ver o Abel. Não deve mais achar mais a menor graça nas ordens do Abel. Então, eu acho que a coisa no Palmeiras é um pouco mais profunda. Claro que não é para mandar o Abel embora, mas eu acho que o Palmeiras, se quiser voltar a ganhar, ele vai precisar fazer uma reformulação nesse elenco. Agora, para o jogo com o Flamengo não dá tempo. Não dá para fazer uma reformulação, a não ser da escalação dos titulares. Eu acho que ele vai mexer bastante. E o Abel é um cara esperto, né? Eu não me admirarei se ele vier com surpresas que o Flamengo não espera. Vamos ver qual vai ser a carta na manga que ele vai ter que tirar. Ele vai ter que tirar um coelho de cartola, senão ele vai ser desclassificado dentro do Allianz. O presidente da Mancha pode achar que o problema é o Abel, mas o Tite está achando que não é, porque depois dos 2-0 contundente, depois de 3 vitórias consecutivas, apesar de ter um jogo a menos na liderança que pode ser alcançada, né, ainda mesmo pontuação do Botafogo, ele vem para São Paulo amanhã, Casão, com o time reserva para jogar com o São Paulo. Eu vou ler um superchat aqui. O Palmeiras do ano passado era um nada coletivamente, mas foi salvo pelo Endrick no final. Não tem tabela, só bicão. A insistência em certas peças também já deram. Esse é o superchat do Francisco Souza, que é mais um que está bravo com o Abel. Amanhã tem São Paulo e Flamengo no Morumbi e mais de 50 mil ingressos vendidos. O São Paulo que tenta voltar a encostar ali no G4. A semana passada perdeu para o Fortaleza. Mas é um Flamengo que talvez seja o dia do Gabriel brilhar. Será que vem Gabriel ou será que vem Carlinhos, Casão? Vão os dois. Não, tinha que ser o Gabriel, pelo menos. No mínimo, o Gabriel tem que jogar. Vão jogar os dois, Casão. Se quiser, eu te dou a escalação já. Não. O Gabriel tem que jogar. Eu acho o seguinte, o elenco do Flamengo dá para jogar com o time reserva, porque o time reserva do Flamengo estaria disputando vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. O elenco do Flamengo, tecnicamente, ele é o melhor que tem na América do Sul. Tem uma diferença muito grande do Flamengo colocar um time reserva e os outros times colocarem o time reserva deles. Tem uma diferença enorme. O ataque vai ser Bruno Henrique e Gabriel, o Renato? Não, vai ser Gabriel vindo por trás, no lugar do Arrascaeta, e Carlinhos e Bruno Henrique. Então, olha só esses 3 reservas, né? O Carlinhos está começando agora, beleza. Mas Bruno Henrique e Gabriel estão no time reserva que vão jogar contra o São Paulo amanhã. Bruno Henrique e Gabriel jogaria de titular na grande maioria dos times do futebol brasileiro, talvez na América do Sul. Né? Então o Flamengo tem uma grande equipe. O Tite vem com um time reserva, que ele sabe que é um time que reserva lá no Flamengo, né? Reserva lá no Flamengo. Mas que é um time fortíssimo. Dá para fazer isso. Em relação à questão que nós estávamos falando do Palmeiras, na renovação, claro, para o ano que vem tem que renovar, na minha visão. E não são só esses 3 que eu falei. Tem outros jogadores que estão... que podem seria muito melhor para eles e para o Palmeiras mudar de equipe. Tanto que o Abel, depois da derrota para o Vitória, ele saiu irritadíssimo, né,
deu uma entrevista irritadíssimo, tem informações que ele se irritou no vestiário com o Richard Rios e com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino ele já se irritou lá atrás, quando ele foi para aquele Mundial, e o pacote dele era Renan, Gabriel Veron, Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Ele não escreveu ninguém no Mundial lá. E aí depois todos eles saíram e o único que ficou foi o Gabriel Menino, porque o Abel deu uma possibilidade de um amadurecimento do Gabriel Menino, uma recuperação psicológica, colocar o pé no chão e tal. E hoje o Gabriel Menino se comportou mal na partida com o Vitória. Isso irritou muito o Abel. Então eu acho que está chegando ao fim, não do ciclo do Abel, do ciclo de alguns jogadores lá dentro do elenco do Palmeiras. Para o ano que vem, o Palmeiras tem que precisar renovar o elenco. Em relação à quarta-feira, o Palmeiras pode acertar a estratégia, vencer o Flamengo por 2-0, ganhar de 3-0, classificar pode, porque tem força para isso. Mas eu não acredito que aconteça isso. Sinceramente, eu não acredito que possa acontecer isso. No Campeonato Brasileiro, vai continuar brigando lá em cima. Na Copa, na Libertadores, nós vamos ver como vai enfrentar o Botafogo. Então, assim, o Palmeiras pode chegar em tudo, fora de tudo, pode ficar só em uma, independentemente de qualquer coisa, para o ano que vem, eu acho que deveria mudar 5, 6, 7 jogadores do elenco. É isso, Alícia. Vai ser também. A gente vai falar da diferença do tratamento das organizadas. Normalmente a gente fala que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, que não dá para mandar embora 20 jogadores, manda embora o treinador. É isso que é a política natural aqui no futebol brasileiro, né? Jogador que derruba técnico, não dá para mandar 20 embora, então o técnico que se arrebenta. No caso do Palmeiras, até com o currículo que ele tem, é mais fácil mandar, não 20, como eu brinquei aqui, mas 4 ou 5 e ele se mantenha, até porque a Leila renovou o contrato dele até o final do ano que vem, a não ser que ele se canse, né? Não sei quem foi que falou isso ontem, muito brilhantemente. O Abel não gosta de crítica da imprensa. Ele fica bravo se alguém fala alguma coisa dele. Não gosta do vizinho, que reclamou lá atrás que o Palmeiras não sei o quê. Se a torcida em massa começar a reclamar dele, ele pega a trouxa dele e vai embora, né? Eu acho que precisaria ser uma decisão mútua, de alguma forma, assim, né? Criar-se um clima em que ninguém mais quisesse a presença dele, o que eu acho difícil de acontecer. Claro, se continuar uma sequência de jogos, não só resultados ruins, mas jogos ruins, com decisões ruins, com uma posição pouco agressiva dentro de campo, pode ser. Mas eu acho que há um entendimento já mais generalizado de que tem realmente alguns jogadores que não estão rendendo o que podem render, o que já renderam um dia. Né? O Palmeiras, no ano passado, teve... muita gente creditou essa má fase no início do segundo semestre ao fechamento da janela de transferência, em que alguns jogadores queriam ter saído e o Palmeiras segurou. Né? Um deles, o Gustavo Gomes, por exemplo. Teve proposta, a proposta não era alta, mas não era o valor da multa, né? E ele acabou ficando e realmente teve uma sequência bem ruim na sequência. Né? Teve uma sequência bem ruim logo depois disso. Agora tem de novo assim, esse momento de sai, não sai, vem gente nova, como é que encaixa gente nova no time. Então eu realmente acho que tem alguns jogadores que o prazo de validade já deu, que podem render melhor em outros lugares e que não vão funcionar no Palmeiras nessa nova maneira de jogar. Agora, eu acho que o principal motivo de queda de rendimento do Palmeiras é a ausência do Estevão com as opções de reposição que o Palmeiras tem. Né? Assim, casou que a lesão do Estevão coincidiu com a chegada de Felipe Anderson, volta de Dudu, né? Agora também tem Giai, tem o Maurício não na Copa do Brasil, mas tem ele à disposição no Brasileiro, e de repente o Palmeiras tem um tipo de jogador diferente, é um tipo de jogador mais técnico, né? Que segura mais a bola, jogadores um pouco mais velhos, mais pesados. É uma maneira de jogar completamente diferente do você jogar com o Estevão, né? Que é muito leve, muito agressivo, vai para cima, né? Vai até a linha de fundo. E o Palmeiras, se não tiver o Estevão, vai precisar aprender a jogar de uma maneira que não jogou até hoje. E vai ter que fazer isso diante de um calendário muito duro. Mas eu também vejo, diante do que o Abel construiu no Palmeiras e diante da ausência de outros treinadores nesse nível,
que seria melhor para o Palmeiras fazer uma renovação de elenco do que achar que vai resolver o problema trocando o Abel, mantendo quem está lá. Até porque, já falamos isso aqui algumas vezes, esse elenco do Palmeiras multicampeão, no papel, antes da chegada do Abel, não era tudo isso. Muitos desses jogadores passaram a render com ele. Então, achar que vai tirar ele de lá e vai resolver o problema me parece um pouco uma visão um pouco realista, né? E eu acho que realmente chega um momento que alguns jogadores não vão render mais, ou não vão render do mesmo jeito dentro de um novo esquema. Vai precisar ter um respiro, e não acho que esse respiro vai ser com a saída do Abel, né? E o Palmeiras hoje vive uma epidemia de má fase, que, para além das decisões táticas do Abel, que podem ter sido erradas, de jogar de maneira pouco agressiva contra o Flamengo, ninguém jogou bem, né? Então, assim, você pode montar até o esquema tático mais genial da história da humanidade, se os jogadores estiverem mal, não vai funcionar. E o Palmeiras acho que teve as duas coisas, uma combinação das duas coisas, uma escolha tática pouco corajosa e jogadores que não estão entregando tecnicamente. Então, se essas duas coisas continuarem caminhando juntas, o Palmeiras vai ter dificuldade no campeonato. Mas acho que, assim, tirar o Abel não me parece ser a melhor solução, e acho que é muito pouca gente, uma parte muito pequena da torcida que pensa isso, sinceramente. Pois é. Sobre torcida. Então, ontem a gente viu uma coisa que não é inédita, é muito rara, mesmo no momento em que a principal organizada está rompida há bastante tempo com a direção do clube, não só por conta das decisões da Leila, mas institucionalmente também. A gente viu a invasão de alguns torcedores da Mancha Alviverde, um pronunciamento duro do presidente dessa instituição contra as últimas decisões do Abel Ferreira. Falamos aqui do absurdo que a gente normaliza no futebol em relação ao poder que algumas organizadas têm dentro da instituição. Ninguém aqui é poliana, sabemos que muitos deles estão dentro dos conselhos dos clubes, de todos os clubes, e que essa força ela não pode nem ser ignorada, e também não podemos achar que, de fato, ela não existe. A verdade é que a gente vê no futebol o afrouxamento de algumas leis. No Corinthians, isso tem sido muito mais explícito do que em outros times, mas também existe no São Paulo, também existe no Santos, também já existiu mais ou menos no Flamengo com o Marcos Braz, e existe uma proximidade, digamos, maligna. Eu vou pedir para o Marinho colocar uma arte, primeiro de algumas coisas recentes da Gaviões, lembrando que ela participou ativamente da administração do Willy Monteiro Alves, ativamente da administração Roberto Andrade, ativamente da administração Mário Gobi, ativamente da administração André Sanches, ativamente da administração Vicente Mateus e todas as outras, desde que existe a Gaviões, ela é uma força dentro do Parque São Jorge. Nos últimos anos, ela virou uma força política e tem até uma chapa. Ontem, no dia em que... não, essa não é a nota oficial de ontem. Essa é a nota oficial do dia que a Gaviões, na semana passada, foi ao CT entregar uma cartilha aos jogadores e falar olho no olho. Olha, é um pronunciamento oficial que eles falam. Estivemos no CT para realizar uma conversa olho no olho com os jogadores e comissão técnica para falar do momento, elenco, sobre a importância do clássico, parararará. Porém, ao chegar no CT... isso é quando houve a última invasão lá no CT antes do jogo contra o Palmeiras. Essa é uma nota antiga, mas para dizer como a Gaviões atua sem nenhum constrangimento, mesmo a sua ação seja constranger o jogador. A gente tem a de ontem, Marinho, ou a gente tem o vídeo agora? Põe para mim. A parceria está aqui. Acabei de receber a proposta, vou te mostrar aqui a proposta de master, está aqui ali. Pô, a gente está trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, 100 mil reais, é milhões ali. Está aqui, cara. Porra. Aqui, ali, olha aí, bicho. É tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando pra buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão que vocês querem que a gente faz. Os caras deixaram um rombo do caralho aqui, os caras estão manipulando tudo. Pra gente não contratar o jogador, parceria. Que cena constrangedora, esse é um vídeo, hein? Pelo esse é um amor vídeo de do Deus. começo de... Esse é um vídeo do começo de junho, de uma reunião, do dia em que a Gaviões invadiu o 5º andar da administração do Corinthians, e o presidente do Corinthians recebeu alguns torcedores organizados que tiveram acesso ao celular do presidente, em que ele mostrava ao Alê é o presidente da Gaviões, como a gente falou ontem do presidente da Mancha, e ele estava trabalhando assim, assado. Diferente da Mancha, a Gaviões entrou, a Mancha não entrou na sala do presidente. Ontem, enquanto a gente estava criticando aqui a
ação de alguns torcedores da Mancha, a Gaviões emitiu um novo comunicado oficial dizendo que a partir de agora, que fez um encontro com o novo diretor de marketing do Corinthians, o Vinícius, e apresentou para ele o que ela acha que deve ser o plano de marketing do Corinthians nos dias de jogos. Olha lá. Gaviões se reúne com o superintendente de marketing do Corinthians, a diretoria da Gaviões se reuniu na noite desta quinta-feira com Vinícius de Azevedo, superintendente de marketing. O encontro teve como objetivo as ações em dias dos jogos do Corinthians. Estou dizendo aqui que a Gaviões não deve agir? Não. Eu estou dizendo aqui que a Gaviões não deve ser ouvida? Não também. Mas a Gaviões tem na administração, qualquer que seja no Corinthians, esse poder. Eu duvido que domingo, quando o Corinthians enfrenta... Pode colocar a tabela do final de semana agora para mim, Marinho. Quando o Corinthians recebe o Juventude no seu estádio, o plano da Gaviões não esteja ipsis literis colocado. Acho até que o plano da Gaviões para esse tipo de coisa deve ser muito melhor do que de qualquer dirigente do Corinthians. Admito que deve ser mesmo. No dia de jogo eles fazem bonito dentro do estádio. Mas... não me parece razoável que alguém se prepare e faça um plano de administração e precise receber da mão da Gaviões como as pessoas devem se comportar no dia do jogo. Domingo a gente tem Fluminense e Bahia, às 16 horas no Maracanã. Em São Paulo, no mesmo horário, tem Corinthians e Juventude. No Paraná, Atlético Paranaense e Grêmio, onde o Grêmio já fica para jogar com o Corinthians na quarta, mas aí no Couto Pereira. E o Inter recebe às 17 horas o Palmeiras. Na segunda tem Cruzeiro e Fortaleza. Tem os jogos de amanhã também? Ou eu não vi que você colocou para mim? Amanhã tem, posso falar aqui, Vasco e Bragantino, América e Galo, Atlético Goianiense e Botafogo e o São Paulo com o Flamengo. Ô, Casão, eu coloquei isso porque ontem, quando a gente defendeu aqui a postura profissional da presidente do Palmeiras, em que pese ela ter problemas pessoais com o presidente da Mancha, na hora me lembrou a história da Gaviões recentemente, e no mesmo dia eles emitiram esse comunicado. Qual